Olá, admirantes do conhecimento, eu sou o Gabriel e bem-vindos ao meu canal. E aqui vou mostrar para vocês a primeira aula de língua inglesa, que cai um pouquinho em vestibular, se não tem um peso tão alto quanto redação, matemática, português, interpretação de texto. Ou seja, a língua inglesa não cai tanto nesses nos vestibulares. Porém, se você está em busca de alguma certificação de língua inglesa, se você pretende estudar fora, pretende conversar melhor com os nativos quando você for viajar para outro país, especialmente países de língua inglesa, é importante você saberem um pouco. E mesmo assim, voltando ao caso do vestibular, se vocês sabem que o inglês vale menos, mas um pouco, cada centavo conta, ou seja, se você, às vezes você pode passar por uma questão, não passar por uma questão, então vale a pena você saber um pouco de tudo. Claro, é importante você saber mais a redação, matemática, português, as partes das ciências humanas, ciências da natureza, mas é importante também que você saiba um pouquinho de inglês, porque cada um conta, certo? Então vamos lá. Essa aula aqui, gente, é para todo mundo que não sabe nada de inglês. Não sabe nada. Na dica de nada. Ou sabe pouquíssimo. Não sabe se expressar. Fala muito errado, comete muitos erros. Não sabe se expressar direito. Não sabe conversar, sabe ler texto, mas tem muita dificuldade. Esse é o problema. Certo? Então, vamos lá. Eu vou ter que começar do começo, porque muita gente vai ter dificuldade, certo? Mas, fiquem tranquilos. Não haverá problemas, certo? Como a maioria das línguas que a gente aprende, vocês vão precisar aprender primeiro os pronomes na língua. Para quem não sabe, a língua inglesa são a mesma escrita da língua portuguesa, então as mesmas letras, então não tem necessidade de aprender outro alfabeto. Mas isso é questão de outra coisa, mas enfim. Como dizer os pronomes em inglês? Os pronomes pessoais do caso reto, que são os pronomes conhecidos como personal pronouns ou pronouns. Eu sempre esqueço. Assim, eu não sou exatamente fluente em inglês, mas eu tenho um nível mais ou menos que eu seja capaz de estudar em algumas universidades dos Estados Unidos ou da Inglaterra, países falantes de língua inglesa, etc, 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 etc. Eu vou ganhar um certificado, fazer uma prova em breve. Meu nível é bem avançado, mas não o suficiente para ser fluente. Mas vamos lá. Como dizer eu em inglês? Eu, a primeira pessoa do singular. Para dizer eu, diga I. A letra I mesmo. I. Como se estivesse doendo. I. Tá doendo? É assim mesmo. I. Para dizer você em inglês, você vai precisar do seguinte. Vai precisar das letras Y, da letra O, da letra U. Meio feio esse. Tem que aprender a desenhar o Y melhor. Diga you. You é você em português, não. Em inglês. Nossa, minha cabeça está meio ruim. Tá, vamos lá. You é você em inglês. Certo? É para reforçar um pouco a ideia. Como dizer a terceira pessoa do singular no inglês? Bem, nós temos dois no português. Ele para homens, ela para mulheres. Quando você vai mencionar um homem, você diz ele. Quando você vai mencionar uma mulher, você vai dizer ela. No inglês, temos três pronomes pessoais. Então vai ser um para homem, um para mulher e um para uma coisa neutra. Mais ou menos assim, mas eu vou explicar melhor. Presta atenção. Para ele, você vai dizer he. H com som de RR no português. RR, por exemplo, carro. He. O H no inglês, em alguns casos ele é mudo, mas na maioria das vezes ele vai ter o som de RR no português. He. Então repitam comigo. I, you, he. Para dizer ela em inglês, diga she. Isso mesmo, tem algum problema. She. She. S-H-E. Porque o som do SH no inglês é o som do CH no português. Mas
porque o CH no inglês tem um outro som, mas ele também pode ter o mesmo som do CH, que eu vou explicar mais pra frente. Mas fiquem tranquilos. Agora, qual o terceiro pronome pessoal do inglês? A terceira pessoa do singular. É aquele palhaço assassino do filme. It. Não é it. It é como a gente fala em português. Mas a pronúncia é it. O I, ele ou vai ter som de I, como se estivesse doendo, ou ele vai ter um som de I fechado. Ou, eu não sei explicar, mas não é I, é E. É E. É um I mais fechado, mais forte, mas não é um I como a gente costuma dizer I, certo? Porque tem muitas palavras que tem o som de I e tem o som de I. É um pouco diferente, depende um pouco da entonação que você pronuncia. Beleza? Como se diz, acho que não vai sobrar espaço aqui, eu vou precisar de uma outra, vou recapitular, beleza? Para dizer nós em inglês, basta dizer we com W. O W tem o som de U em inglês, por exemplo, não é o som de V. Por exemplo, muitas vezes o W no português, com palavras estrangeiras, pode ter som de V ou som de U. Mas no inglês ele vai ter o som de U, só se for palavras de origem estrangeira. Mas vai ser palavras com som de U mesmo, we. Certo? We. Certo. Como se diz vocês? Você, para homem ou para mulher, faz. Ou vocês, duas pessoas. Vai ser como? You também. You serve tanto para você, tanto para vocês. Não tem diferença, dependendo com quem você está falando. Se você está falando com uma pessoa, você fala you. Se você está falando com duas pessoas, você vai falar you. Mas você vai entender que o que eles estão querendo dizer. Você está falando com uma pessoa ou com duas pessoas. Certo? E para dizer eles ou elas, ou eles ou elas. Sim, eu não falei o que significa it? Perdão. It significa ele ou ela para objetos, para coisa que não se refere a um ser humano, um pronome neutro para coisas que não sejam ser humano. Ou quando o pronome é inexistente. Por exemplo, está chovendo. Qual é o pronome em português? Não tem. Está chovendo. Aí no inglês você não pode dizer traduzir mentalmente está chovendo. Você tem que falar it está chovendo. Tem que colocar o it na frente. Vocês vão ver mais pra frente. Calma. E para dizer o plural de he, she e it, que são a mesma palavra, diga they. They. Alguns sons do português, do inglês são complicados. Vejam só. O TH, o som dele, vou colocar aqui na frente. TH, no inglês, ele é um som que não existe em português. Não existe. O TH tem dois sons. O som mudo e o som sonoro. Por exemplo, você tem que falar F de sapo muitas vezes. O TH você tem que falar com a língua para fora. Vai falar com a língua para fora. Por exemplo, fale sapo, sapato, subir. O TH tem o som de F com a língua para fora. F. Ou ele pode ter o som de V com a língua para fora. Por exemplo, zebra, prisão. Enfim, tem o som de F ou de V. Certo? Tem que falar com a língua para fora. Então, nesse caso, vai ser they. Alguns falam day, mas day seria dia, que é D-A-Y. Aqui é they. V, com a língua para fora. Alright? Alright. Então, senhoras e senhores, esses são os pronomes da língua inglesa. Agora, eu vou explicar para vocês uma parte da teoria que envolve os verbos da língua inglesa.
Porque os verbos da língua inglesa, nós temos 3 tipos de verbos na língua inglesa. Eles não são igual à língua portuguesa. Os verbos são tudo igual. A língua inglesa tem 3 tipos de verbo. Temos o verbo to be. Tá meio feio aqui. Verbo to be. Tá conseguindo ver aqui? To be. Que é o verbo ser ou estar. Esse verbo é único. Só tem regra só funciona para esse. Temos os verbos modais e os verbos e o restante, os verbos normais. Eita. Mas Gabriel, como funcionam esses verbos? Qual a diferença deles? Eu vou explicar aqui na aula, ou se não der tempo para a próxima aula. Eu vou explicar primeiro, vou explicar nessa aula o verbo to be e depois na próxima aula sobre os modais e os normais, certo? Então vamos lá, vamos apagar isso aqui. Vou fazer isso aqui um pouco menor para não caber espaço. Nossa, tá feio, hein? Minha letra está feia. Certo? Esses são os pronomes da língua inglesa. O verbo to be, ele é o verbo diferente porque ele é conjugado nas línguas. Ele é conjugado na língua. Porque os demais verbos, os verbos modais, são sempre idênticos. Todos a mesma conjugação. Os verbos normais são conjugados na terceira pessoa do singular. Vocês vão ver. E o verbo to be é conjugado em todas, mas não de forma totalmente diferente. Por exemplo, vocês vão ver, olha só. O verbo to be, vou escrever aqui em cima to be. Verbo to be. Veja só. O verbo to be, quando você conjuga, lembre-se, esse to indica infinitivo, certo? O to em qualquer verbo indica que é infinitivo. Estar, viver, comer, dormir, andar, pular, uma série de coisas, certo? I, para a primeira pessoa, você vai dizer am, igual a letra M em inglês, am. I am. Opa, apaguei aqui. I am. I am, eu sou. Eu sou uma coisa, não interessa. Eu sou Gabriel, I am. Porém, vocês podem substituir esse I am por uma outra coisa. Você pode usar o famoso apóstrofo. Apóstrofo que se diz? Em caixa d'água em português. Caixa d'água, com apóstrofo em cima. Você usa esse apóstrofo, fica I'm. I am é a forma I'm é a forma informal de I am. É a forma mais coloquial. Isso aqui é a forma mais formal, certo? E a mesma coisa you. You, só que não é you am, é you are. You are. O are também serve para o I, para you no plural, e they, certo? Então, lembre-se, para quem tem dificuldade de confundir o verbo to be, lembre-se, am para I, he, she, it, você vai usar is, e are você usa para o resto, certo? Então é assim que funciona. I am pode virar I'm, certo? You are pode virar your, ou alguns falam como your, ou your. É regionalismo. He is vira his. She's vira x, mesmo da x mesmo, x. E it is vira it. É a forma informal de se dizer I
a frase, certo? We are vira we're. We're. You are vira your. Como eu falei, alguns casos falam your, alguns falam your. É regionalismo. E they are vira their. Their. Mas a maioria é mais comum você ouvir their. 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 They are there. Certo? É mais ou menos assim que funciona o verbo to be. Vocês podem usar essa forma aqui. E agora, se eu quiser negar a frase, o que eu vou fazer? Fácil. Para você negar no verbo to be, você vai só colocar o not na frente. Not. 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 Notebook. Tem meu not aí? O not. Não é not. Not. Não tem esse i no final. Not. Certo? I am ou I am not, I'm not. Certo? You are not, you're not. He is not, he's not. É assim que se nega uma frase em inglês. É muito. Não tem segredo no verbo to be. Mas nos outros verbos é diferente. Isso aqui é pro verbo to be. Entenderam? Tá bom, vamos lá. Vejam só. Mas eu posso negar a frase de um outro jeito. Por exemplo, you are not pode virar you aren't. E he is not pode virar he isn't. Você come a letra O e bota um apóstrofo no meio. You aren't. O are tá aqui e aqui esse NT é o not. E o is tá aqui e esse N apóstrofo T é o not. Certo? Agora, se eu for te perguntar, anota isso que eu escrevi, anota é importante. Anotem. Agora, se eu quiser perguntar com essa frase, o que eu vou fazer? Por exemplo, você vai perguntar, e você é o fulano. You are fulano? Não. O cara vai achar que você está falando meio estranho. Na língua inglesa, não, na língua portuguesa, você só vai precisar de duas coisas para perguntar. A entonação, que é você é o fulano ou você é o fulano? Você é o fulano? Ou você pergunta. E o ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Certo? Agora, na língua inglesa, você vai ter que trocar no verbo to be. Não é nos outros verbos, só para o verbo to be, esse caso aqui que eu estou explicando. Você vai precisar trocar o verbo com o sujeito de lugar. Por exemplo, você é o fulano. Em vez de você falar you are fulano, você vai falar are you fulano? Are you fulano? Certo? Mais ou menos assim que funciona o verbo to be na língua inglesa. Na próxima aula eu vou explicar para vocês os verbos modais e o restante dos verbos. Alright? Alright. Certo? Então vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se realmente gostaram, deixe seu joinha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e, claro, eu preciso de sugestões também para os vídeos. Claro, eu estou programando fazer videoaulas e ensinar como jogar alguns tipos de jogos, de tabuleiro, baralho, etc. Converse com seus amigos, vai? É bom. Então, beleza. Fui.